Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Recebi há pouco tempo a visita da irmã Rosa, seu esposo, e nós conversamos muito a respeito das coisas do reino de Deus. Testemunho, passagens bíblicas importantes, e foi uma grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém? Muito bem, pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina, proclamando o reino de Deus a toda a criatura. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui comigo, como sempre, meditando na palavra de Deus, e eu senti no meu coração compartilhar alguns textos bíblicos. Amém, amados? E nesse texto precisamos tirar conclusões e também quebrar algumas coisas que estão em nossa mente, em nosso coração, porque a gente ouve muitas coisas, mas o que tem que prosperar em nós é a palavra de Deus. E para isso eu preciso ler e meditar e buscar em Deus. E nós sabemos que todos nós podemos sim. E aquele que não tem sabedoria, que está em Tiago, peça a Deus. Deus quer se comunicar com você. Deus quer ser presente na tua vida de uma maneira pessoal e íntima. E por isso, meu querido e meu amado, você precisa meditar na palavra de Deus. Amém? Ler a palavra de Deus. Muito bem. Aleluia. Eu queria aqui, no capítulo 6, e o tema aqui é pecado, não é? Para que possamos entender algumas coisas. Que a nossa mente está cauterizada, estamos diante de uma ideia, de uma visão e seguimos nela, e quando lemos não adianta. Entendeu? Você interpreta segundo aquilo que está aqui, na tua cachola. Amém? Vamos lá então. Muito bem. Capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É uma nova vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Pense. Glória a Deus. Seguindo, versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Olha só o que a palavra está nos comunicando. O Espírito Santo te dê sabedoria. Amém, amados? É muito claro isso. Vou ler mais uma vez. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Morreu para o pecado. Aleluias. Mas quanto a viver, vive para Deus. É uma nova vida. É uma nova realidade. Então, como é que eu posso olhar para trás e fazer essa salada toda entre o velho e o novo? Que vida é essa? Mas a palavra é muito clara com relação ao pecado. Amém? Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Olha só. Aleluias. De maneira que obedeçais às suas paixões. Vou ler mais uma vez, eu quero ir em outro lugar. Veja bem. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões. Agora, veja bem, ligando esse texto, não é? Ao texto de Gálatas, aleluias,
Vamos lá, chegamos lá, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6. Aleluia, Gálatas 6. Vou achar, em nome de Jesus. Que está escrito o quê em Gálatas 6? Aleluia. Aliás, capítulo 5. Né? Veja, unindo essas duas partes de Romanos com essa passagem. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Será que temos ouvido bem isso? E que relação tem a ver com coisas que nós temos ouvido sobre esse assunto? Muito bem. Porque a carne milita contra o Espírito. Há uma guerra sim. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que façais do que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A lei do pecado. Aleluia. E aqui então vem as obras da carne, a consequência disso. Mas também vem depois o fruto do Espírito, que faz parte da nova criatura. Aleluia. Da nova vida. Amém, amados? Voltando lá então no livro de Romanos, aleluia, no capítulo 6, vou repetir isso aí, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Está lá em Gálatas. E aquele que anda no Espírito jamais há de satisfazer as concupiscências da carne. Veja, amado, que coisa tremenda isso. Isso nos faz pensar muito sobre nós mesmos. A começar por arredar aquelas coisas que têm tomado a nossa mente, a nossa fé, que não é verdade. Aleluia. Nós temos que tomar posse da palavra, não armar estratégia para fugir dela. Claro que não. Aleluia. Então veja bem, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às paixões. Temos autoridade ou não temos sobre isso? Para viver uma vida santa? Ou prefiro me refugiar, não é, de um tipo de argumento que não é verdadeiro? Se você quiser, problema teu. Eu creio que nós temos que assumir a nova vida e viver dessa maneira, como está aqui escrito. Aleluia. Muito bem. Nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado. Agora, o versículo 14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim do poder. Eu vou aqui dar uma colocação, da graça. Aleluia. Do poder da graça. Veja bem, falando então do poder da graça, da nova vida, não mais pela lei, mas pela graça, que muitos se confundem com isso, achando que vê pela graça de qualquer maneira. Cada um resolve o seu jeito, a sua maneira, né? Cada um resolve a sua justiça. Isso é caos, isso é bagunça. E o reino de Deus não é bagunça. Há uma ordem em tudo. Aleluia. Não é como eu quero, não. Eu tenho que me render a ela, a palavra. Amém, amados? E ficar muito atento ao que o diabo tem feito nesses dias. Aleluia. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, ou do poder da graça. Aleluia. E aqui está a grande diferença. Amém, amados? Paulo segue dizendo, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. E aí? Devemos ou não devemos? O pecado faz parte ou não faz parte? Digo mais uma vez, eu tenho que tomar posse. Eu tenho que tomar posse da nova vida e viver esta nova vida. Aleluia. Muito bem, amados.
Aleluias. Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado. Quem é escravo do pecado? É aquele que fazia o que é certo, mas não consegue. Porque o pecado domina ele. Amém? Toda essa palavra eu quero aqui colocar algumas coisas. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, meu Deus, tem que entrar isso em nosso coração e nossa mente. Aleluia. Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Meu Deus do céu. Eu ouço coisas que eu fico perplexo. Amado, qual é a questão, amado? A questão é nós encararmos a realidade. E essa realidade tem que ser encarada de frente pelas palavras de Jesus. Onde ele diz que a porta é estreita. A porta é estreita. O que significa isso? Que não é de qualquer maneira, amado, que vamos herdar o reino dos céus, que não é de qualquer maneira que vamos viver uma vida na presença de Deus. Se exige esforço, se exige realmente uma decisão real, de fato. Aleluia. Não é aquela coisa Jesus completa, porque são poucos os que acertam com ela. Que tal a gente confessar? Não tenho conseguido. Está faltando algo na minha vida. Eu preciso viver dessa maneira. A porta é estreita. Então Jesus, ele jamais negou isso. Agora eu quero viver uma vida espiritual medíocre. De vez em quando. Sem posição. De qualquer maneira. E claro que não. A porta é estreita. É para mim e para você. Quer dizer, é necessário morrer para este mundo e nascer para Deus, de fato. E é isso que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se é que tu ressuscitastes em Cristo, olhai para as coisas lá do alto. Amém, amados? E não as que são aqui da terra. Isso faltou ser colocado. Quer dizer, o nosso coração, a nossa vida, o nosso pensar, o nosso buscar tem que estar tão somente em Deus. É isso. Exatamente isso. É uma grande peleja. E Gálatas ele mostra o quê? Que é uma grande luta. A nossa carne não quer. Vivemos num mundo de iniquidade. Quer dizer, se eu não colocar a mão no arado de verdade e pagar o preço, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou ficar chupando o dedo. Mas fiel é a palavra de Deus. Então veja bem, amado, eu vou fazer uma colocação que ontem isso veio na minha mente, no meu coração. Bem, o versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça, é uma grande verdade. E quando Paulo declara, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Aleluia. 18, e uma vez libertado do pecado, fostes feito servo da justiça, isso é verdade. Não há discussão nisso. Ou então Paulo está brincando. Eu pego a palavra, hoje já ouvi, infelizmente, falando sobre a confusão que está existindo. Não, mas tu é machista, é por isso que pensa assim. Eu disse, não, eu não sou machista. Eu sou um homem que defende a verdade. E já matei empregado, sabe? Que alguém é menor, é maior, porque para Deus não existe isso. Existe para Deus um coração rendido, sincero, fiel, no seu chamado. Aleluia. Então, amado, aqui está essa palavra. E eu quero ir aonde? Romanos 6,14. Mas também
lá no livro de João, capítulo 8, o próprio Jesus. Paulo está aqui trazendo Jesus de novo. Nessa passagem, ele está o que? Trazendo o que Cristo falou lá em João, versículo 7, se não me engano, onde ele diz: o homem é escravo do pecado. O homem é escravo do pecado. E Paulo está dizendo isso aqui. Mas também falando da libertação do pecado. E Cristo diz o quê? Mas se o Filho te libertar, verdadeiramente, sem discussão, tu estás livre. Livre de quê? Do pecado. O pior problema do homem é o pecado. E o pecado dá autoridade a Satanás. Começou com Adão, também está conosco. Por isso que o pecado não pode fazer parte do cristão. Jamais. E se jamais, tem que estar em nossa mente. Agora, será que eu vou conseguir isso de um dia para o outro? Claro que não. Mas eu tenho que colocar a mão no arado. Amém, amados? Porque o que importa é essa posição que eu tenho no meu coração. Eu quero agradar a Deus. E se houver, de repente, alguma coisa que me faça sair fora do caminho, eu tanto quero andar na verdade que eu vou me humilhar, que eu vou me arrepender e buscar uma restauração com Deus. De verdade, o sangue de Cristo vai me purificar, vai me lavar. Eu continuo a caminhada, não como pecador, mas como um santo de Deus. Amém? Se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Essa é a palavra. Amém, amados? Agora veja bem, tomando essa hipótese que é verdadeira, fomos libertos do pecado. Então aí nós queremos ir, amados, já falando sobre a questão da intensidade que temos que viver como cristão. Se queremos alcançar a eternidade, o prêmio de Deus, precisamos realmente viver uma nova vida de fato. Amém, amados? Muito bem. Romanos capítulo 8, aleluia, está escrito aqui então o quê? Vamos lá. Capítulo 8, aleluia. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que eu posso fazer bem entender que Deus não leva em conta. Não é verdade. Aleluia. Não é verdade. A palavra não mostra isso, não. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou. Segue falando. Aleluia. Glória a Deus. De libertação. Agora veja bem. Aqui estão as duas condições. Aqui estão as duas condições. Veja. O texto de João, onde Jesus diz, que é tão mal entendido porque interpreto que é a ressurreição dos mortos. E não é verdade. Quem diz lá? Que haverá dias, e está próximo, que ouvirão a voz do Filho do Homem. E os que a ouvirem sairão dos túmulos. O que é isso, amado? É o novo nascimento. É a nova criatura. E ele completa dizendo o quê? Os que fizerem o bem, quem é que faz o bem? Que obedece a Deus. E o principal mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Essa palavra. Aleluia. O que fizerem o bem para a salvação, o que fizerem o mal para o juízo. Isso fala com quem? Com todos aqueles que ouvem o Evangelho, que tomam uma posição. Uns realmente encaram de verdade, outros não. Vou no banho-maria, estou batizado nas águas, vou no culto quando eu quero, não é? Eu faço o que eu quero, não é? A vida é minha. Continua o velho homem. Vai para a igreja, senta, o pastor se esmera em fazer lá e trazer uma palavra prontinha, abençoada, entra por aqui e sai por aqui. Não muda nada, não resolve nada. Porque eu saio da mesma maneira como eu entrei, sem uma atitude. Se uma determinação, hoje eu quero aprender, hoje eu quero crescer, hoje eu quero ir à frente, eu quero ser melhor, eu quero que Deus olhe para mim e se agrade da minha vida. Fala, pastor! É aquele crente que chega na igreja e dobra o joelho,
você assenta e ora a Deus, abençoa este lugar, abençoa o pregador dessa noite, abençoa meus irmãos que estarão aqui, abençoa aquele, Senhor, que quem sabe está começando. Deus, abençoa aquele que está lá em casa, quem sabe nem pensou em vir, toca esse coração. Deus fala comigo nessa noite. Não interessa como, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra, é esse. O outro é light. E é isso que Paulo está falando aqui. Vamos lá? 8:5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então é uma decisão. É uma decisão, queridos. Aleluias. Uma decisão de fato. Aleluias. Você saiu do túmulo. Você agora está livre, está liberto do pecado. É o que está na Bíblia. O Filho o libertar, te libertou. Aleluia. Mas cabe você encarar, cabe você realmente, não é? Ser um cristão de verdade. Ter essa fé, essa obediência, não é? Essa posição que vai te levar a algum lugar. Aleluia. Deus tem vida eterna para você. Deus tem uma coroa de vida eterna para você. Mas Jesus, lá em Mateus, diz: a porta é estreita e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ele fala de 2 caminhos aqui. Amém? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está ouvindo? Lê depois aí. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. O final disso é juízo, é morte. Amém? Agora veja bem, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então é uma questão mais de decisão. O que eu falei? Em cima do muro? Aqui, ali, não vai a lugar nenhum. Aí eu digo assim, não, todo mundo é pecador. Não tem jeito. Pecado, não é? Dormir não adianta. Então, já que a palavra nos chama de santos, será que fica bem dizer santo pecador? Não é o que a palavra declara. Se o Filho vou libertar, verdadeiramente serei livre. Agora, o que acontece é porque as pessoas levam de maneira light a sua vida cristã. Isso é para mim também. Não adianta. Se não encarar de verdade e pagar o preço, queridos, meu Deus, não se vai a lugar nenhum. É uma grande mentira. Aleluias. E não podemos mentir para nós mesmos. Sabe, o fim da rua não tem saída, eu estou indo. Que adianta? Amém? Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, olha só. Nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Olha só, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí se nós falássemos sobre esse assunto, ele é extenso. Mas leia, João, capítulo 14, capítulo 16. Leia Paulo, capítulo de Romanos 6, 7 e 8, por favor. 9, leia. Amém, amado? Medite, leia várias vezes e você vai ver, amado, que a coisa é bem diferente daquilo que eu tenho ouvido. Deus, ele pagou o preço do teu resgate, do teu perdão. Quando você o recebe como Senhor e Salvador, de fato, você é livre completamente do pecado. Ele já pagou o preço. Agora cabe a você, de fato, tomar uma decisão sincera. Haverá dias em que ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão do túmulo, da morte espiritual. O que fizeram o bem significa a vida com Deus de fato, para o céu. O que fizeram o mal, fala 2 pessoas, porque a impiedade não tem isso. Já viu o ímpio, né, que é pecador, está nessa condição? Não.
Ele nos liberta do poder do pecado. Agora nos dá a liberdade. Eu tenho que fazer ou o pendor da carne ou o pendor do espírito. Agora, meio termo não existe. Então eu digo que eu sou um pobre pecador. Deus te abençoe em nome de Jesus. Leia bastante essa palavra. Até lá, fique na paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe.